Então vamos lá. Aula do curso de Filosofia da Linguagem. O que são indexicais? É um resuminho do texto do livro intitulado Cognitivismo Semântico, o segundo capítulo. Algumas definições básicas. Termos singulares são os que designam um único referente de modo a distingui-lo de outros quaisquer. Podem ser nomes próprios, como João, Vênus, descrições definidas, como o sapo barbudo, o homem da máscara de ferro, indexicais, como isso, aquilo, eu, agora. Os indexicais são tipos de termos singulares que mudam de referente de acordo com o contexto. O referente do nome Bertrand Russell é sempre o mesmo, aquele indivíduo Bertrand Russell, mas o indexical eu indica apenas aquele que fala, no momento que fala. Por exemplo, eu agora, ou você, quando você diz eu. Então, é diferente, mas mesmo assim, ambos designam um único referente de modo a distingui-lo de outros referentes. Exemplos de indexicais. Pronomes pessoais como eu, tu, elas. Pronomes demonstrativos como esse, aquele. Advérbios. Amanhã, agora, hoje, depois de amanhã. Dois tipos de significados que são dados a indexicais. Podem ser a função lexical e o conteúdo semântico. A função lexical é o significado linguístico. Esse significado é alguns chamados de caráter, de papel, e confundido, eu acho, com sentido fregeano. Esse significado, ele não muda, é sempre o mesmo, independente do contexto. Agora, o conteúdo semântico é que irá variar. E que nos interessa mais aqui? A função lexical, o significado linguístico, é o que não varia com o contexto, como eu disse. Por exemplo, pronome pessoal, eu, tem a função de referir-se ao falante no momento que fala. E se sou eu agora, eu sou o falante no momento que fala, estou me referindo a mim mesmo. Mas pode ser você nesse ou em outro momento. E vai distinguir a mim ou a você de qualquer outro indivíduo ou particular. Então, a função lexical não varia com o contexto. Agora, o que é o contexto? Uma reunião de elementos inclui, essencialmente, falante, auditório, um objeto particular que está sendo referido pelo indexical, e local e tempo. Distinguir funções indexicais, ao menos é possível você definir as funções lexicais se você se restringir a sentidos comuns e originários, primários, não derivativos. Assim, eu posso dizer que nós aplicamos demonstrativo com a função de indicar um objeto próximo do falante. Agora, nós aplicamos o demonstrativo aquele para um objeto mais distante. Aplicamos eu para aquele que fala no momento em que fala. Aplicamos nós para o falante e ouvintes. E assim por diante. Aí tem outros exemplos, como hoje, ontem, amanhã, para indicar respectivamente o dia do proferimento, dia anterior ao proferimento, dia posterior ao proferimento. Agora, nós teremos casos incomuns, difíceis, como o telefonema que cai numa resposta automática. Aqui, a definição de eu, como aquele que fala no momento que fala, não funciona. Por exemplo, você ouve a mensagem, por favor, deixe a sua mensagem, eu responderei assim que puder. E se eu não está aqui agora, mas pode ter gravado essa mensagem há 2 semanas atrás. Então, aqui não vale. E você pode encontrar outros exemplos do gênero, de modo que
um outro ponto. A função lexical é insuficiente para o mais importante, que é o que varia com o contexto, o que é o conteúdo semântico. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça. O conteúdo do eu depende de quem fala. Eu posso estar mentindo, caso que é falso. Uma outra pessoa pode dizer eu estou com dor de cabeça e ser verdadeiro. No momento, seria falso se eu dissesse que estou com dor de cabeça. Então, dor de cabeça, cada um tem a sua, e o conteúdo semântico do eu estou com dor de cabeça vai variar. Vai variar com o contexto. Outro exemplo aqui é um golfinho. Eu posso apontar até para o mesmo golfinho em momentos diferentes. Conteúdos semânticos serão algo diferentes. Ou para dois golfinhos em momentos diferentes, ou digamos, para um pedaço de golfinho, como no exemplo, se não me engano, de Perry, do navio, que você vê uma ponta a um edifício e vê uma outra ponta. Você pensa que são dois navios, mas na verdade é um mesmo. Complicações. Claro que se uma máquina diz eu estou disponível, ou o papagaio diz eu me chamo Louro, ou você lê escrito na internet, eu recomendo até o Blumenhof, esses eus não estão funcionando da maneira como o indexical do pronome pessoal normalmente funciona, porque ele se aplica primariamente a agentes humanos. Da mesma forma, ela se aplica a agentes humanos do sexo feminino, ou eles, plural. Então, basicamente existem duas maneiras de se ver a questão. Primeira, você tem uma divisão triádica. Você tem um significado lexical do indexical, você tem um outro nível, conteúdo semântico cognitivo do indexical, que é o que está sendo significado quando ele é usado, e por fim, a referência do indexical, está lá, é o objeto freguiano. Essa seria a divisão triádica de filósofos mais antigos, como Frege, Searle, Dummett, Tugendhat. Agora, esse aí é Frege. A divisão diádica é dos externalistas, ou referencialistas, ou causal históricos, principalmente Kaplan, no caso, que era um referencialista. Nós temos, e um externalista, nós temos apenas o significado lexical do indexical, e nós temos o conteúdo semântico. E o que é o conteúdo semântico? É o próprio objeto referido, é a referência. É a referência do indexical. Fica mais simples, mais claro, mas talvez não tão certo quanto se pretende. Há um cientista que escreveu alguma coisa sobre nomes próprios indexicais, que foi Arthur Burks. Ele diz que ele propôs que o sentido completo do indexical vai depender da função de localização espaço-temporal e de direções, geralmente dadas por gestos, e ainda de descrições, como ele notou, descrições ao menos implícitas, quando você aponta, por exemplo, esse objeto, ou está falando de si mesmo, ou a menos que, diz ele, uma descrição do objeto indicado esteja presente, explícita ou implicitamente, o signo não pode indicar um objeto definido. É algo interessante. Você aponta para um objeto e diz, essa laranja, ou aquele livro sobre a mesa, por favor, tragam. Você precisa mais do que esse, isso, ele, ela, aquele. Você precisa de alguma descrição caracterizadora do objeto. Aqui nós podemos apresentar uma sugestão, que não é minha, você encontra em Tugendhat ou em Dummett. Você precisa de
para o sentido, conteúdo semântico, você vai precisar de uma regra de identificação do objeto. Mesmo que seja uma regra que você cria agora e esquece depois. Por exemplo, uma pessoa vai oferecer um jantar em sua casa e diz para o ajudante: por favor, antes do jantar, pegue aquela cadeira vermelha no canto direito do quartinho e traga para a cabeceira da mesa. Aqui uma regra interpessoalmente estabelecida que vai encerrar uma localização e carreira espaço-temporal do objeto e uma caracterização do objeto, como a cadeira vermelha. Essa regra fica subentendida entre o falante e o ouvinte e depois é aplicada, reaplicada. Então parece que o conteúdo semântico não é bem o objeto, mas é um modo de apresentação do objeto, no sentido freudiano, ou uma regra de identificação do objeto que tem um valor, uma duração temporal e um valor restrito a certos sujeitos que a estão usando. Agora, esse é um ponto de vista propriamente freudiano, em que o conteúdo semântico do indexical seria essa regra criada de identificação. É o que Frege chamaria de sim. Não é o caráter, não é o sentido sentido lexical, mas algo que tem a ver com o modo de apresentação freudiano. E com Dummett. Esse é Dummett. David Kaplan foi um teórico da referência direta e, portanto, da dicotomia entre a função lexical e o conteúdo, o sentido conteudístico, conteúdo semântico. Conteúdo semântico sendo o objeto. E, por exemplo, a referência da frase "ele está faminto" para esse autor, Kaplan, é o conteúdo semântico que é chamado aqui por ele de proposição estruturada. Então, eu posso estruturá-la como aqui embaixo: ele faminto. É aquilo que está no mundo. Tem aquele sujeito que está faminto. E é isso que é o conteúdo para David Kaplan. Fez uma análise e uma tentativa extraordinariamente brilhante de defendendo essa concepção. Já o filósofo como Searle considerava isso hopeless, uma coisa sem esperança. Esse é Searle. A demonstração engenhosa de Kaplan de que o conteúdo semântico está lá, é um objeto. Ele mudou-se para Brasília. Bom, ele mudou-se para Brasília, eu digo isso vendo um sujeito, eu penso que aquele sujeito é João, e eu sei que o João mudou-se para Brasília. Só que, na verdade, é o Tiago, que foi devidamente disfarçado de maneira a parecer-se com João. Ele diz o seguinte: ele mudou-se para Brasília, no caso, é falso. O que é isso? Isso aí é uma proposição estruturada que está no mundo e que é falso, porque ele não se mudou para Brasília. Bom, então a frase "ele se mudou para Brasília" é falsa. A proposição, por quê? Porque a proposição estruturada é relativa a um sujeito que não se mudou para Brasília, pois é o Tiago. Mas, diz Kaplan, o que eu tenho na cabeça é o João, é o João. Então, o conteúdo cognitivo, a crença que eu tenho aquele lá é João que foi para Brasília. Mas a minha crença de que João foi para Brasília é uma crença verdadeira, ele foi para Brasília. Então, se a proposição fosse o conteúdo de crença, digamos, algo que não está no mundo lá exteriormente, objetivamente, como objeto, então ela precisaria ser verdadeira, mas é falsa.
Então, esse é um dos argumentos de Kaplan para o seu referencialismo semântico. Só que se você quiser, você pode desmontar esse argumento, não é difícil. O que você tem, na verdade, é desmontar o argumento. Você pode ver exatamente, analisar exatamente o que está acontecendo. Primeiro, está aqui nesse argumento. Primeiro, eu identifico a pessoa. Aquele lá é João. Depois, eu penso, João mudou-se para Brasília. A primeira coisa é falso, identificação, aquele sujeito é João. Depois, João mudou-se para Brasília. O que eu concluo? Ele, quer dizer, aquele sujeito lá, mudou-se para Brasília, que também será falso, porque a primeira premissa é falsa. Olha, se você entender que você tem todo esse raciocínio, quando você diz ele mudou-se para Brasília, você não está mais pensando em João, você está pensando naquele lá, que mudou-se para Brasília. Isso pode perfeitamente ser falso, e é falso, no entanto, está na cabeça das pessoas. É o resultado de uma cognição, é uma crença. Então, me parece que não há, esse argumento não é suficientemente convincente. Juntando-se a outros, parece, mas os outros também podem ser desconstruídos. É um dos objetivos do meu livro, mostrar que a nova ortodoxia não está tão certa assim, está longe de ser tão certa assim, quanto defendem os seus adeptos. Posso passar adiante? Essa árvore está florida. É isso aí, eu estou dando um outro exemplo com o Gedanke, o artigo de Frege, o pensamento em que ele escreve 2 parágrafos, a meu ver, geniais, analisando o que são funcionamentos indexicais. Ele analisa a frase, essa árvore está florida. E ele diz que a árvore tem um conteúdo, nós chamaríamos hoje de conteúdo semântico, que é o pensamento expresso pela frase indexical, essa árvore está florida. E ele vai dizer mais, que o pensamento, se o pensamento não dependesse para a sua expressão também do contexto, esse pensamento ia ser verdadeiro agora, na primavera, e falso no inverno. Mas não, esse pensamento é sempre verdadeiro e falso, ou falso. É nós que podemos identificá-lo falsamente ou verdadeiramente. Então, dizer o momento da enunciação é parte da expressão do pensamento. E Frege dá a entender que elementos contextuais que cercam o proferimento indexical são partes não linguísticas da expressão do pensamento. Para ele, o tempo do proferimento, o gesto, apontar, olhar, são partes da expressão do pensamento. E esse pensamento é atemporal, assim como o pensamento de que 2 e 2 são 4, ou de que Schliemann descobriu Troia. Assim como o pensamento expresso por frases cujo conteúdo é de valor atemporal, que estão que não parece ser o caso dos indexicais. Frege tinha uma ideia do que seja pensamento, de que que eles são atemporais, são entidades platônicas. Frege era um platonista, tanto as constituintes do pensamento, que são sentidos, como o pensamento, são platônicos. Claro, a maior parte dos filósofos não creem nisso, mas existe uma maneira de salvar a noção de pensamento praticamente com a mesma função do pensamento fregiano, que é recorrendo à ideia
a teoria ontológica de Donald Williams, que é a teoria dos tropos. Então, o pensamento seria um tropo, um T-pensamento. E esse T-pensamento, você pode universalizá-lo, a maneira de Donald Williams, como, digamos, a classe dos pensamentos tropicais, ou, eu acho melhor, para você não se comprometer com o conceito de classe, você tem esse pensamento, esse T-pensamento, ou qualquer outro T-pensamento precisamente similar a ele, ou qualitativamente idêntico a ele. Pronto, você eliminou a noção de conjunto. E, bom, esse aí é o Donald Williams. Na época ninguém prestou muita atenção, mas hoje em dia cada vez mais se leva a sério a ontologia dos tropos. Outro ponto com relação ao sentido fregiano. São as chamadas frases eternas. Os indexicais não seriam frases eternas, diferindo de 2 vezes 3 igual a 6 ou Londres está na Inglaterra. É um problema nosso se nós estamos certos, é verdadeiro ou falso, a nossa conclusão de que Londres está na Inglaterra. Pode até ser que não esteja, mas o pensamento para Frege é eterno, quer dizer, atemporal, e o seu valor de verdade é também atemporal, nessas frases eternas. Mas isso, Frege teve a genialidade de generalizar isso para frases indexicais. E como se pode fazer isso? Essa árvore está florida se a parte da expressão do pensamento é o contexto, eu tenho que adicionar novos contextos à frase essa árvore está florida. Eu vou dizer 2. O local mais próximo apontado pelo falante F, o falante situado no local L, no momento T, ao dizer essa árvore está florida, ou ao dizer que a árvore que FV está florida, contém algo que tem as propriedades de ser uma árvore e de estar florida. Aqui eu transformei essa árvore está florida mais com elementos contextuais em uma sentença eterna, que será eternamente verdadeira ou falsa, se for verdadeira ou falsa. Se for verdadeira ou se for falsa. Por quê? Porque mesmo que eu tenha aqui o indexical, essa árvore está florida, ou que a árvore que FV está florida, vejam bem, isso aí é o que Frege chama de referência indireta. Está se referindo ao sentido e não àquilo que está no mundo, ao sentido de essa árvore está florida. E ele disse isso, e isso é um fato, é o que estou afirmando nessa frase. E aqui desaparece a relação do falante com o objeto referido, temporalmente, espacialmente estabelecida no uso indexical. Aqui eu tornei eterna a frase espaço-temporalmente circunstancial própria daquilo que contém indexical. Então, aqui está a explicação por escrito. Eu adicionei algo ao pensamento, sim, mas o pensamento está lá contido na frase eterna. E é o mesmo pensamento. Claro que a vivência fenomenal desapareceu, mas a vivência fenomenal não tem importância linguística. Então, para Frege, agora nós temos uma crítica, Frege, de John Perry, e eu acho que o que eu acabei de dizer responde também à crítica de Perry. Isso está num livro meu de 2014, escrito em inglês. Para Perry, o indexical é essencial. Você não tem como
se livrar do indexical, da função indexical, da frase indexical. Não pode transformá-la numa frase eterna. Por exemplo, essa árvore está florida não pode ser substituída por uma frase eterna, segundo Perry. E ele dá uma porção de exemplos. O exemplo mais famoso dele é aquele em que ele está no supermercado e com um carrinho e ele vê um trilho de açúcar no chão e ele procura o autor pensando, alguém está fazendo uma bagunça. Ele dá a volta na estante, quando ele chega, ele vê no mesmo lugar que ele estava antes, ele olha para o seu carrinho e vê que ele mesmo está fazendo uma bagunça e pensa, eu estou fazendo uma bagunça, o seu comportamento se modifica. E aqui você tem o indexical essencial. Não tem como substituí-lo, diz ele. Mesmo que Perry estivesse com um problema mental que não se... Por exemplo, você pode tentar substituir eu por Perry e ia dizer, Perry está fazendo uma bagunça, mas isso não é a mesma coisa que eu estou fazendo uma bagunça, porque Perry poderia, por exemplo, estar sofrendo de demência e não se reconhecer como Perry e não saber que Perry é ele mesmo. Agora, basta nós aplicarmos o mesmo esquema que aplicamos à frase essa árvore está florida ao caso de Perry. Eu estou fazendo uma bagunça, se transforma em na sessão de adoçantes do supermercado Float em Berkeley e às 8 horas da noite do dia, vendo que seu carrinho está deixando um rastro de açúcar no chão, Perry diz que ele está fazendo uma bagunça. Ou diz, eu estou fazendo uma bagunça, mas a referência é o sentido da frase eu estou fazendo uma bagunça e não ele próprio, Perry. E está implícito aqui que está sendo dito que tudo isso é verdadeiro. E assim você transformou aquilo que era uma frase indexical numa frase eterna. Então, o indexical não é essencial e Frege, no final das contas, tinha razão. Aqui para terminar, um belo mural de Picasso, que está numa igrejinha no sul da França, acima é a guerra e paz, acima a guerra, embaixo a paz.